Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Muito bem, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nesse dia 19 de março de 2021, com a graça de Deus, como graça de Deus, nós celebramos esta solenidade a São José, patrono da igreja, patrono das famílias. Mas nós louvamos a Deus, ao Pai, porque o Pai, por amar tanto a nós, nos deu o seu Filho. E é por causa desse nosso Deus que toda uma preparação para que o Filho Salvador chegasse no nosso meio, Ele nos deixou. Como delicadeza de Deus, São José. Eu queria abrir aqui já um parênteses, antes da gente meditar um pouquinho sobre a grandeza, por que São José, ele é tão importante. Depois de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, nossa mãe, que ela é a mais santa de todos os santos, logo após Maria, São José, o grande santo da Igreja Católica, logo após. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, se você me permite, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando agora, eu quero louvar a Deus porque todos nós estamos passando por esse tempo tão difícil, nessa noite que parece que demora tanto para passar, e nós fizemos assim vários clamores por tantas pessoas. Eu pedi muito a São José, como tenho certeza que vocês também, como muitos aqui, como muitos espalhados por esse Brasil, pedissem por aqueles que estavam nos hospitais, que estão doentes, que estão com Covid, ou que estão com outro tipo de patologia. Nossos hospitais aqui no Brasil estão um verdadeiro caos de tanta gente espalhados pelo Brasil inteiro. Mas hoje eu tive a graça, no dia de São José, de receber
uma ligação do padre Ricardo Anacleto, meu amigo, meu irmão no sacerdócio, no qual pedi aqui, muitas vezes junto com vocês, a Deus e a São José pela saúde dele. E ele melhorou assim muito, de ontem para hoje, desses últimos dias para hoje. O padre Ricardo ligou para mim, ainda tosse, ainda tem muita tosse, mas agora ele consegue conversar, está respirando bem, está feliz, muito grato pela oração de todos vocês, pela oração do nosso povo aqui na Santíssima, dos amigos, dos bispos que o conhecem, dos padres, de toda a comunidade dele, em particular Nossa Senhora dos Remédios, nós aqui na Santíssima Trindade, você que está nos acompanhando em tantos estados brasileiros, nós louvamos a Deus por esse dia tão especial. Vamos continuar orando, agradecendo a Deus na intercessão de São José, da Virgem Mãe, pela recuperação do Padre Ricardo. Mas ainda a gente tem outras grandes urgências, não dá tempo nem de festejar direito, porque nós temos agora novos amigos, irmãos nossos, e pessoas que também nós nem conhecemos, que estão espalhadas por esse mundo afora, internados. Temos aqui mais um padre, Padre Adalto, aqui da Lapa, aqui em São Paulo, também não está nada bem no hospital. Temos aí o nosso querido irmão aqui, o Fernando, que é ministro meu, esposo da infância, que esta noite precisou ser internado por causa do Covid. Enfim, então nós não temos nem tempo de você praticamente glorificar a Deus porque outros irmãos estão precisando da nossa oração. Mas eu creio firmemente, irmãos, como sacerdote de Cristo, creio firmemente que todas as orações que nós estamos promovendo em nome de Jesus, nesse ano tão bonito, tão importante de São José, eu creio verdadeiramente, nenhuma oração ela cai por terra. Deus não deixa ninguém órfão da verdade da oração. Isso eu creio como esse ar que eu respiro. Verdade, irmãos. Por isso eu estou muito feliz, porque o Senhor não para em nenhum momento da nossa vida de nos mostrar o quanto Ele ama a nós. Pelo poder da oração tudo posso. Gostaria que você repetisse esta verdade de fé: tudo posso pelo poder da oração. Uma oração cravada no Espírito Santo, uma oração cheia do Espírito Santo. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo, o meu Senhor. É isso mesmo, irmãos. Por isso, nunca desista de orar. Infância, se você agora está celebrando essa missa solene a São José, creia, minha irmã, creia firmemente no que o Padre está dizendo para você. Não desanime nesta hora. Eu sei que é difícil a gente ter que ver alguém que a gente ama, alguém que é da nossa família, que é do nosso sangue, ou que é um irmão nosso que a gente ama demais, ficar mal a ponto de ir para o hospital. Diante de tanta notícia que a gente está vendo de morte, dá medo? Dá medo. Mas olha aqui, minha querida irmã, você que também está agora acompanhando o Padre, segura firme nas mãos do nosso Deus amado. Continue firme em São José, porque Deus não sabe o que é falhar, e Deus está no comando. O Senhor está no comando de todas as nossas circunstâncias agora. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Hoje, nessa solenidade, eu queria fazer um parênteses com você. Hoje os padres, tenho certeza que já celebraram a solenidade de São José, e muitos estão celebrando como eu, já falou tudo da grandeza, por que São José é tão importante. Mas eu quero fazer aqui um breve pensamento, para que você nunca subestime a imagem que nós precisamos ter
de São José em casa. Nós católicos, perfeitamente, nós temos, é natural a gente ter na nossa casa um crucifixo, porque imagina se católicos que nós somos, se nós não tivéssemos pelo menos um crucifixo, né? Que católico é esse? Então, além de nós termos o crucifixo, eu creio que toda família católica brasileira ou no mundo inteiro tem uma imagem de Nossa Senhora, e precisa ter se não tem, senão não é católico. Mas algumas famílias não têm a imagem de São José. Então, que isso nunca mais seja uma dúvida na sua vida, que essa, vamos chamar, uma trindade doméstica nunca falte no seu oratório da sua casa. Uma imagem de Cristo crucificado na cruz, uma imagem da Mãe Maria e uma imagem de São José. Seja ela a imagem de São José com lírio na mão como esta, com o menino no colo, ou seja uma imagem de São José operário em pé, ou a imagem que o Papa Francisco trouxe para nós, que agora já viralizou no mundo católico, São José dormindo, porque num sonho é que Deus falou com ele. Então assim, por que essa devoção tão preciosa? Porque São José é aquele que, como Maria, ele teve alegria de ser íntimo com Deus, por isso que ele é chamado do O Justo, homem justo, homem amigo de Deus. E aqui um detalhe importante para a gente entender, quando é que eu percebo quando uma pessoa é justa? Por um detalhe muito importante no cotidiano da gente. No caso de São José, vocês ouviram, eu falei pausadamente a proclamação do Evangelho em Mateus capítulo 1 hoje, para que a gente pudesse absorver cada momento de como aconteceu a dúvida que São José teve. Mas como é que foi? Começou falando que ele era filho de Davi. Então isso é muito importante, irmãos. São José, ele não é um homem que você fala assim, Deus pensou em tudo. O pai pensou em trazer o filho para nós, aí o pai pensou numa mãe, porque ele precisava se encarnar. O pai pensou no Espírito Santo, para que pousasse no ventre da mãe, para que Jesus fosse cheio do Espírito Santo. Aí quando estava tudo bem, aí Deus quase se esqueceu, e Deus falou, puxa vida, faltou quem? Alguém que cuida do menino. Não é nada disso. A gente periga a passar por esse atalho errado. São José foi pensado delicadamente por Deus, como aquele que deveria ser o patrono da família sagrada, do tesouro de Deus. Sabe qual é o tesouro do pai? O filho. Sabe qual é o celeiro que alimenta a humanidade inteira? Não é mais aquele celeiro do faraó, que José do Egito, detalhe, José do Egito, que interpretava sonhos, ele era responsável de ministrar para todo o planeta Terra, em todas as nações do mundo, vinham buscar alimentos na terra do Egito, na época das vacas magras. E isso foi um dos sonhos que José, o patriarca, filho de Jacó, ele teve. E o faraó ficou tão entusiasmado que colocou ele como para governar, como grande governador do Egito. E José foi o guardião dos celeiros, para que todas as pessoas, detalhe, olha a analogia aí, para que todas as pessoas na terra viriam buscar cereais, alimentos, comida no Egito. Quem era que ia vender isso? Que ia facilitar a venda de todos esses alimentos, de maneira que não faltasse para ninguém? José do Egito.
Agora o pai, quando fez já uma preparação do verdadeiro alimento que vai sustentar a humanidade, que é Jesus, o verdadeiro pão da vida, ele já pensou também, antes de tudo, num homem. Esse homem tinha que ser diferente. Primeiro, por causa dos lírios. Significa os lírios, nas imagens que São José, todos nós temos. Significa pureza, homem puro, um homem casto, um homem que era amigo de Deus, amigo da lei de Deus, homem fiel. Então, os lírios têm o significado de pureza, pureza. Então veja, não poderia ser um homem qualquer. O evangelho de hoje nos coloca uma situação complicadíssima. Na época de Cristo Jesus, quando Jesus nasceu, os judeus na época, eles tinham costume, e já teve vários teólogos, historiadores, e aí estudando a história da época, como que era o casamento dos judeus, qual era a idade que eles se casavam. Isso era muito interessante. Diferente da nossa época de hoje, as meninas, mocinhas que começavam a ovular por volta dos 12 anos de idade, elas já eram dadas em casamento, 12, 13 anos. E o rapaz jovem, muita gente pensou que São José, já teve tantas conversas moles por aí, São José devia ser um velhinho, porque já que as famílias davam em casamento, não tinha esse negócio, como hoje, a moça vai conhecer o rapaz, se ela gostar, ela vai namorar com ele, ou o rapaz, se gostar daquela moça, vai namorar com ela. Não, era realmente arranjado. Olha, você vai casar com aquele homem ali. Mas estudos comprovam, dentro da eclesiologia da nossa igreja, e isso precisa ser estudado com muita calma, para não se falar besteira por aí, José não era nada velhinho. José não tinha nenhum problema de impotência sexual, e com perdão da palavra, não era afeminado. E até isso já ouvimos falar. Não, José era um homem puro, era um homem de Deus, era um jovem rapaz. Provavelmente Maria, quando ela ficou grávida, ela podia ter uns 13 anos de idade, é o que diz mais ou menos. Claro que isso não é a parte mais importante, mas o que diz os estudos. José, entre 16 a 18 anos de idade, jovem de tudo. E pela tradição, na cultura daquela época, o casamento era dado em casamento, tinha que assinar os papéis de casamento, mas eles não moravam juntos, ainda não. Tinha que preparar a casa, tinha que terminar tudo aquilo para que pudesse entrar o casal. Mas eles eram tão jovens, a família dos pais acompanhavam esse casal. Não era como hoje, assim, que hoje você casa, o rapaz pega a sua esposa, casou, são jovens ainda, o pai e a mãe falam: pronto, agora vocês vão viver a vida de vocês. Não. Na época de Cristo, como eles se casavam muito jovens, muito jovenzinhos, os pais davam um amparo a eles pela experiência da mãe, a mãe já mais velha, uma mãe mais experiente, um pai também, e acompanhando aquele casalzinho casado. Então esse casal, também os pais de Maria, os pais de José, certamente foram acompanhando eles. Mas segundo alguns pensamentos teológicos, diz que na primeira ovulação de Nossa Senhora, no primeiro momento ela já ficou grávida. Olha que coisa impressionante, gente. E eles não estavam coabitando juntos ainda, como o padre falou, era por tradição. Porque José era justo. Justo significa amigo de Deus, mas tem um significado muito importante. O padre começou a homilia falando: o justo é aquele que, quando vê algo que ele não entende, ele não julga.
Grava isso. Uma pessoa justa, tanto uma mulher quanto um homem, grava isso. É justo quando você não entende o que aconteceu em relação a alguém, você não julga, você silencia, você entrega para Deus. E o que fez o nosso querido José? José, percebendo que Maria engravidara, como diz a lei dos judeus na época, se uma mulher que não tinha coabitado com o marido aparecesse grávida, ela seria por lei, pela lei dos judeus, apedrejada em praça pública até a morte dela, sem piedade. Era a lei dos judeus. Muito bem, olhe o homem justo, por isso que ele não era um homem comum. Não querendo denunciá-la, por quê? Porque José, apesar de não ter entendido, ele não compreendeu. E a palavra é claríssima, tanto é que ele não entendeu, que ele despediu dela em particular, em segredo, para que a lei não pudesse acontecer na vida dela. Olha aí, eu não te julgo, eu não entendo, está muito confuso na minha cabeça. Vai embora, Maria, vai para a casa de alguém, sai daqui, porque senão você vai morrer. Vai embora, menina, eu não estou entendendo nada. Pois bem, naquela noite, como a noite que nós estamos vivendo agora, o anjo do Senhor aparece em sonho e fala com José. Detalhe, na Sagrada Escritura você não vai ver um pio sequer de São José. O pio, desculpa a palavra, né? Força de expressão. Não tem uma fala sequer de São José. O Evangelho, você pode buscar tudo sobre São José, fala muito pouco dele. E o que fala é o anjo que fala com ele. O anjo fala, ele não fala nada. E o anjo revela. O anjo revela. Não tem problema, não tem o povo não. O anjo revela. Não é obra de homem nenhum. Não é obra de homem nenhum. É a força do Espírito Santo que está trazendo esta criança. E tu, José, darás o nome desse menino, que é a salvação, que é o tesouro, que vai alimentar a alma de todos os povos do mundo. Olha isso, fazendo uma analogia a José do Egito. Tu colocarás o nome dele de Jesus. Como aquele faraó disse para José do Egito: tu ficarás à frente para governar toda a venda, compra dos celeiros para alimentar o povo da face da terra, para que ninguém passe fome. Veja, São José não é qualquer um. São José foi pensado cuidadosamente por Deus. Ele veio da estirpe de Davi. Olha o evangelho de hoje, da promessa de Deus. Qual é a promessa? Que viria da estirpe de Davi o Salvador. E José é da estirpe de Davi. Não é ele o Salvador, mas é aquele que vai guardar, é aquele que vai proteger, é aquele que vai administrar o tesouro de Deus. E qual é o tesouro de Deus? A mãe e o menino. José, como todos ouviram falar hoje, ele é o protetor da Sagrada Família. Porque veja, em que momento José tira a mãe e o menino de Jerusalém e vai, por causa do sonho, teve 4 sonhos José, para ir para o Egito, porque naquela noite foi declarada, noite como a noite que nós estamos vivendo hoje, foi declarada por Herodes que toda criança do sexo masculino primogênito deveria ser morto. Então José sai naquela noite da história e vai guardar a família, como agora São José está guardando. Por isso que o padre disse, o Papa Francisco teve a inspiração de Deus para declarar no dia
o dia exatamente eu não me lembro, agora foi em dezembro de 2020, até dezembro deste ano, 2021, o ano dedicado a São José. Porque o Papa percebeu que a pandemia chegou no nosso meio e que a humanidade passaria por uma noite longa de um terrorismo de morte. E estamos passando. E São José está à frente de todas as famílias, irmãos, da minha, da sua. Por isso que hoje eu não me surpreendo de ter ouvido a ligação do meu irmão e amigo de sacerdote, irmão no presbitério e amigo particular meu, Padre Ricardo, neste dia que ele não conseguia falar, que ele, aliás, estava já ele mesmo, o Padre Ricardo, colocando deixas que estava indo embora. Triste demais para a gente, triste demais. Hoje ele liga e fala: eu estou melhorando. Por quê? Porque o Senhor está à frente da nossa vida. Infância, o Senhor está à frente da tua casa. Você, mulher, que está agora celebrando comigo, o nosso Deus está ouvindo a tua oração e colocou São José neste ano, e hoje de uma maneira particular. Quem crê, verás. Quem assumir o teu lugar de fé, receberá o tesouro na tua vida. Confia, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia de São José, é o dia do grande sinal de que esse hálito imundo de Herodes está chegando no fim. E ninguém como São José, preparado por Deus, pensado por Deus, para trazer a grande notícia: agora sairemos desse lugar de estrangeiros e voltaremos até a vida em Cristo Jesus. Nós estamos voltando para casa de duas maneiras: a casa definitiva, estamos voltando também para um fim dessa pandemia, eu creio, e venceremos em Cristo Jesus. Então, irmãos, termino aqui a minha homilia dizendo: quando foi que foi declarado que São José fosse patrono da Igreja Católica? Quando? Há 200 anos atrás, recente na história. Por quê, padre? Quem foi que declarou? Os papas. Porque na época, há mais ou menos 200 anos atrás, quem estava à frente da igreja era o Papa Pio IX. E esse Papa, pela primeira vez, ele escreveu uma encíclica pedindo que toda a humanidade pedisse a São José a proteção para uma graça grande no mundo. Por quê? Porque naquela época, como toda a época da igreja tem perseguições, há 200 anos atrás, existia uma perseguição muito grande contra o papado, o Papa, na época da igreja. Queriam tirar o Papa, queriam destruir o quê? O pai. E como São José é o pai adotivo de Jesus, como São José é aquele patrono da igreja, aquele que guardou como pai, protegeu. Qual é o pai da igreja nosso como bispo de Roma? O Papa. Então começou ali pelo Papa Pio IX, e ali todos os papas depois dele, todos escreveram encíclicas, exortações, cartas apostólicas, declarando, ou na liturgia, como que deveria ser todo ano dedicado uma missa solene a São José. E claro, Pio IX declarou que São José é o patrono de toda a família católica no mundo. Então, irmãos, se os papas sentiram que queriam tirá-los da sua cátedra, chamou o guardião. Se nós estamos sentindo que hoje a nossa igreja, chacoalhada por esse mar agitado, nessa pandemia, nesse Brasil desolado por uma política morta, nada como pedir a São José um ano com ele.
patrono da igreja, patrono das famílias. Ele, como ninguém, foi o homem escolhido nesse tempo para que nós possamos voltar a valorizar o masculino no meio de nós. Masculino. O menino Jesus era homem. Olha a masculinidade dele ali, ó, na cruz. Como é que se revela a masculinidade de Cristo na cruz? Quem ensinou ele a ser homem? Quem ensinou não só uma profissão, mas a honra? Quem foi que ensinou a ele a ter a delicadeza com as mulheres? Quem foi que ensinou a ele a ser homem nos momentos difíceis, a ponto de pegar um chicote, como Jesus pegou, quando ele entrou no templo, e viu aquele comércio, e começou a jogar com violência, como um homem mesmo, com músculo, fala: tire isso daqui. São José, São José, ele foi aquele que preparou a masculinidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tinha que ser firme, Jesus foi firme, porque aprendeu com José. Quando tinha que trabalhar, trabalhou, porque aprendeu com São José. Quando deveria ser amável, compreensivo com as mulheres, quem ensinou isso a ele? São José. Então, irmãos, São José é o ícone que falta hoje para muitos de nós homens nos espelharmos, como a nossa afetividade masculina, como ser homem íntegro, no momento que tem que guardar, como Jesus guardou, o zelo pela casa do Pai, e falou: tira isso daqui. Da mesma maneira, como José pegou o menino e a mãe, e falou: ninguém mexe com eles aqui, e foi para outra terra, ninguém colocou a mão, ele ensinou direitinho o seu filho, e chamava de filho, porque naquele momento, quando Maria e José estavam procurando o menino, encontraram ele no templo, a mãe disse: filho, seu pai e eu estávamos te procurando. Jesus entendia e considerava José como o pai dele, não como padrasto, como pai. Claro, não era pai biológico, mas pai por tudo que São José estava fazendo. Então, irmãos, a masculinidade hoje dentro de casa, com respeito, a gente entende que hoje muitas famílias hoje só tem a mulher sozinha, o marido foi embora, abandonou, mas muitas nem querem mais ter um homem em casa. Errado. Não que tem que arrumar um homem, não é isso que a igreja está falando. A igreja está dizendo: não desmereça, não diminua a importância do sexo masculino para guardar a sua família. Olha o mundo como está, porque tiraram a imagem do ícone protetor da casa, o que se coloca na masculinidade para se colocar à frente, nas noites traiçoeiras. Pode reparar, o mundo está tirando hoje a masculinidade de dentro de casa. Está vindo uma geração que está sendo ensinada só pelas mães. As mães são maravilhosas, as mães educam muito bem como mãe, mas não como pai. Não como pai. Hoje nós estamos vendo uma geração manca, uma geração inteligente, uma geração capaz, uma geração crítica, uma geração educada pela mulher. E o homem? E o avô? E o irmão mais velho? E o padrinho? E o tio? O homem. Não se tire o homem, a imagem do masculino da tua história familiar. Se não tem mais o papai, põe o padrinho. Se não tem o padrinho, põe o irmão, põe o tio, põe o avô. Não pode tirar. Por isso que o padre iniciou a homilia dizendo: católico que é católico, se não tiver uma imagem de São José,
não entendeu nada e não é católico coisíssima nenhuma. Irmãos, glorifiquemos a Deus, porque nos ensina a ser família com São José, porque nos deu a proteção e intercessão dele nesse tempo que a gente está vivendo. Repito, reze com São José e veremos a nossa saída desse Egito da morte e voltaremos à pátria do coração de Cristo Jesus. Com ele, com São José. E nós vamos, no final do ano, se Deus permitir, com a graça dele, todos nós vamos levantar um clamor a Deus por São José. Mais uma vez, eu creio, mas reze sem cessar, junto com São José e junto com a mãe também. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,